Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Rainha da Paz, Paz da paz. Pai, Protetor de Maria. Então, boa noite. boa noite. Salve Maria Santíssima, nesse mês de maio. Salve não quer dizer salvem ela não, né? Salve quer dizer uma salvação, né? A gente vai estar falando sobre ser inteiramente de Deus. Diga comigo, serás inteiramente do Senhor teu Deus. E nesse serás inteiramente, a gente vai abordar alguns tópicos que são fortes. Não se assustem, certo? Mas eu vou tentar ser rápido, eu já falo rápido. E o tempo, ele vai exigir que eu fale mais rápido ainda. Quando você não entender, você para aí que eu não entendi nada. Então, primeiro ponto, você pode pegar a sua Bíblia, pode só... A gente vai ler uma palavra, o resto eu vou mais citando do que lendo, certo? Deuteronômio 18, versículo 9. E essa é a passagem base para toda pregação de falsa doutrina, para quem quiser, né? Deuteronômio 18, versículo 9. Versículo 9. Eu vou lendo enquanto vocês vão achando, tá bom? Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação. A quê? Adivinhação. Outra coisa, astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Pronto, aqui tem uma lista de coisas que Deus deseja que a gente se afaste, né? Primeiro, Deus tem um plano para nós de salvação. Ele já realizou em Jesus, já nos salvou do pecado, já venceu o demônio, já venceu a morte. Só que existe aquelas pessoas que perdem, mas não ficam satisfeitas. Tem, por exemplo, uma mulher que ela é ferida na sua sexualidade, ela arranja um homem que é casado. Aí ela vai atrás dele, ela sabe que ele tem uma família e que ele vivia feliz, mas ela inferniza. E ela acha que tem razão. Ela sabe que o esposo ama, mas ela vai atrás até conseguir. Só que alguns amantes conseguem. Já o demônio, se a gente deixar, ele consegue, mas ele já é perdedor. Santo Agostinho fala que o demônio é como um cachorro amarrado. Se a gente vai até ele, ele morde. Se a gente não vai, ele não morde. Entenderam? O demônio tem um poder de atuação no mundo, os demônios, né? O diabo e os seus subordinados, os demônios. Porém, ele tem um limite de atuação. Se ele não tivesse um limite, o mundo já estaria destruído totalmente. Os demônios têm esse poder, porque são anjos, né? E não perderam o poder de anjo. Eles poderiam destruir muitas coisas. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que um anjo só matou 85 mil pessoas. E são milhões e milhões de anjos. Então, nós já estaríamos destruídos, né? Mas Deus não permite, certo? A atuação dele é esse ponto, né? Algumas coisas, vamos para as coisas mais pesadas, depois talvez a gente vai para mais maneiras. Vamos lá. Tá? Então, o demônio querendo nos destruir porque ele tem ciúme de nós, é diferente do ciúme de Deus. O ciúme de Deus é um ciúme de zelo. Ele tem ciúme porque ele tem um zelo por nós. Ele sabe que ninguém cuida de nós como ele cuida. Então usa ciúme a forma de falar para Deus, né? Porque Deus não tem essas paixões que nós temos. Ciúme, inveja, essas coisas, não. É a forma de falar que Deus nos ama e quer cuidar de nós. E sabe que ninguém vai cuidar melhor de nós. Se ele soubesse que teria, ele deixaria, né? Aí continuando. Então, o demônio vai querer nos enganar, porque ele é o pai da mentira, só que ele vai sempre vir com meias
verdades, como ele fez com Adão, como ele fez com Eva, como ele fez com você, comigo, e faz todo dia. Ele vai inventar algo que tem uma parcela de verdade, não é totalmente mentira, entende? Então ele vai vir com essas coisas. E para isso ele inventou algo chamado o quê? Falsa doutrina, ou falsas doutrinas. Ele inventou isso para que nós não sejamos inteiramente de Deus. Santo Afonso fala o seguinte, ó: se todos os nossos corações juntos começassem a amar Deus, seria um amor ainda pequeno. Aí ele fala: Senhor, me dê a graça, porque eu sei que o meu coração, que não é de todos os homens juntos, né? É só o meu, ele ainda quer te amar e amar as outras criaturas, dividindo o lugar contigo. Amar as criaturas, tudo bem. O problema é que a gente coloca no mesmo patamar de Deus, né? A gente coloca a esposa, o esposo, os filhos, as preocupações, tudo no mesmo patamar de Deus. Ou às vezes Deus fica lá embaixo, né? No nosso conceito. A gente escolhe o pecado às vezes. Então o demônio ele foi programando isso. Ele quer tirar essa paixão, esse amor que nós temos por Deus. E como ele vai fazer isso? Nos seduzindo. Porque quem quer ser feliz aqui? Todo mundo, sim ou não? Quem quer ter conforto? Levanta a mão. Quem quer ter prazeres? Prazeres bons. Quem quer ter dinheiro? Quem não quiser pode passar para cá que eu quero, viu? Quem quer ser uma pessoa assim que viaja, vai para os lugares legais, bem divertidos? Pode patrocinar minha viagem, já que eu não quero, viu? Pronto. O demônio sabe o que nós queremos. Quem quer um grande amor na vida? Ou ficar com o que já está? Diz, não, tu perde ponto aí, viu, cara? Então, nós queremos tudo isso. O demônio sabe que nós temos pressa em alcançar isso. E nós queremos de forma o quê? Fácil. Nós queremos de forma o quê? Imediata e fácil. Então ele vai fazer todo um cronograma de como você ir para o inferno, entendeu? E eu também, né? Você vai dizer, não, esse aqui gosta de... E ele vai no que nós gostamos. Eu escutei um pregador que ele falava que ele também vai no nosso ponto fraco e vai no nosso ponto forte. Ponto forte é assim, é aquilo que eu sou melhor, então ele vai investir em mim também, entendeu? Então, no ponto fraco, por exemplo, meu ponto fraco é, sei lá, dinheiro. Então ele vai me dar várias chances de ser desonesto. Meu ponto fraco é quando alguém fala mal de mim, eu fico arrasado, acabado. Ele vai enviar pessoas para dizer, ó, fulano falou mal de ti. Ele vai usar todas as suas fraquezas para deixar você o quê? Desanimado. Pronto, eu vou tentar começar o que eu pensei em falar, né? Então tem três potências bem grandes que o demônio usa. Vamos aqui comigo. Satanismo, maçonaria e nova era. Eu vou tentar falar dos três e mais algumas coisas. Espiritismo, né? Anotem Levítico 19:31, só anotem, que é sobre o espiritismo, que nos aconselha a não consultarmos os espíritas. Levítico 19, versículo 31. Que é sobre o espiritismo, você coloca, viu? Que é sobre isso. Como o Kelvin já falou na pregação passada, o espiritismo nega 40 verdades de fé, 40. O inferno, o céu, o purgatório, Nossa Senhora, a Bíblia. Levítico 19:31. O espiritismo ele nega 40 verdades da fé católica. 40. Totalmente contrária, entendeu? Ele nega o céu, o inferno, o purgatório, a Eucaristia, a Bíblia, Nossa Senhora, a comunhão dos santos, a Santíssima Trindade, e por aí vai. Vou falar os 40, demora muito, né? Mas não é o espiritismo que nós vamos focar, certo? O Kelvin já falou sobre isso, não foi um pouco? A gente pode até falar um pouquinho depois. O que seria o satanismo? Vamos lá. O satanismo tem dois pensamentos, ou pode ter mais, mas o mais conhecido. Primeiro pensamento dos satanistas. Um deles é assim. Lúcifer era um anjo de luz, tinha um grande poder no céu, um poder onde ele estava lá, e ele queria governar junto com Deus, só que Deus foi egoísta e não deixou. Aí ele se rebelou contra Deus, chamou outros anjos e começou uma guerra, e Deus só venceu porque o demônio, o Lúcifer tinha um terço, e Deus tinha 2 terços.
Então, Lúcifer veio para cá, é a visão satanista, né? Não é a visão católica não, né? Então o demônio veio para cá, os demônios, com Lúcifer, e ele está recrutando pessoas para fazer uma revanche. Então as pessoas, vai ter o grande Amagerdon, que isso os testemunhos de Jeová também pregam, né? E várias pessoas, e a Bíblia fala sobre isso, mas de uma outra forma. Então, nessa grande batalha final, esse coisa de filme, né? Aí vai ter muitos recrutas, pessoas que lutaram a favor de Satanás, porque Deus é injusto, Deus é mau, Deus é irresponsável. Então, quem mais der a sua vida por Satanás vai ter cargos bons lá no inferno. E o inferno não é um lugar ruim, é bom. Essa é a primeira ideia. Entendeu? Então, E esse grupo, eles querem destruir o cristianismo de forma concreta. Eles querem fazer tudo para destruir o cristão, entendeu? O cristianismo no sentido geral. De modo especial o catolicismo, mas também o protestantismo e os ortodoxos. As três linhas do cristianismo. Eles querem destruir. Mas eles focam mais o catolicismo. Não precisa dizer por quê, né? Que é verdadeiro, né? O satanismo também tem outra linha, que são pessoas que apenas são revoltadas contra Deus, entendeu? Revoltadas porque são decepcionadas. Aí, por exemplo, eu sou filho de pais cristãos e eles não dão exemplo, ou sei lá, tive uma decepção com o padre. Pessoas decepcionadas, elas assumem como uma revolta contra Deus. Elas não têm essa ideia, né? Mas acham que Deus de fato não é tão bom quanto dizem. Mas elas aderem também. Então hoje já tem as igrejas de Satanás em vários países, né? No Brasil, se eu não me engano, tem uma. E eles têm a Bíblia satânica. Um grande precursor, um grande nome, né, do satanismo atual foi Crowley, né? Não sei nem pronunciar. Ele foi um dos maiores satanistas da história do mundo, né? Ele fazia coisas absurdas, né? Um satanista, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tipo, vou contar coisas bem rápido, não vão ficar com medo não, viu? Quem aqui é medroso? Você levanta a mão. Não, vamos ter que falar coisas concretas, gente, para desmascarar, né? Isso aqui não, eu não sou daquelas pessoas de sensacionalismo. Aquilo que eu vou falar é aquilo que acontece. E pode acontecer pior. E eu não vou falar o pior, talvez, né? Vou falar, não sei. Por exemplo, como é o ritual do satanismo? Tem a missa negra. A missa negra geralmente tem um padre mesmo. Esse padre que é um padre que negou a fé. Tem que ser um padre mesmo. Esse padre negou a fé. Ou então foi alguém que se infiltrou, mas isso não acontece comumente não, são raros os casos, né? Se infiltrou como satanista ou maçom, como seminarista para se ordenar padre. Isso raramente acontece, não é tão constante não, certo? E acontece da pessoa ser ordenado e ele servir à maçonaria ou ao satanismo. Chegando lá, o que acontece? Eles geralmente sacrificam animais ou sacrificam pessoas, crianças geralmente, ou virgens. Aí geralmente tem vários tipos de rituais, né, da missa negra, mas geralmente o mais comum coloca 2 velas, que são as velas do tempo pascal, para profanar, né, para blasfemar. Coloca uma mulher virgem, às vezes banha ela de sangue, mas ela está nua lá. E eles vão, às vezes, eles geralmente roubam a Eucaristia de várias formas. Às vezes colocam um plástico na língua, para poder fingir que comungou, né? Porque se não colocar o plástico vai dissolver, né? Vai desmanchando. Aí alguns já colocam plástico. Aí fingem que comungam e já levam. Aí lá alguns pisam, alguns queimam com cigarro, outros colocam no bojo da privada e não descarga, e outros levam para a missa satânica. Aí introduz na pessoa, na parte íntima dela, e várias pessoas vão abusar sexualmente dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa voluntária ela quer mesmo, ou às vezes é uma pessoa que eles drogam, porque eles sequestraram, e várias pessoas que estão lá vão fazer isso com o Santíssimo Sacramento dentro da pessoa, entenderam? Isso, por exemplo, eu ouvi um depoimento do satanista antes dessa pregação ontem, um documentário todinho, de ex-satanistas, né? Era de 1 hora e 6 minutos. E era um documentário dublado. E eles contando o que eles viveram. Eram pessoas que viveram lá dentro, né? E quase que não saíam vivos, né? Aí uma delas contou que
cortaram uma criança, porque alguns satanistas engravidam para quando ter o filho já matar e oferecer em sacrifício, né? Então essa mulher passou pela experiência do seguinte: ela foi colocada no altar lá e arrancaram o pescoço da criança. Ela não sabia que ia chegar a esse ponto, né? E banharam ela de sangue. E depois todos abusaram dela. Então tem crescido muito a seita satânica nos Estados Unidos. No Brasil também tem crescido, mas não na mesma proporção, né? Graças a Deus é bem menos, mas também tem crescido. Então o satanismo é essa loucura toda. Aí para ser satanista tem vários rituais. Os rituais de sangue, onde você corta o dedo e assina com seu sangue lá que fez o pacto, né? Existe pessoas, por exemplo, o padre Gabriel acompanhou uma pessoa que é o exorcista do Vaticano. Tem no livro O Sinal do Exorcista esse caso. O livro é O Sinal do Exorcista. Quem quiser comprar, viu? Não tiver medo. Ele vai falar que teve um caso que ele acompanhou que foi anos de libertação para exorcizar, né? E a mulher tinha feito o ritual como? Bebendo sangue, tomando banho em fezes e bebendo esperma junto com sangue. É coisa louca demais, né? Só que ela consagrou os filhos dela quando criança. Aí eles não sabiam. E eles não conseguiam entrar na igreja quando rapazes, eram todos revoltados. Depois que o padre foi exorcizar eles e viu que era demônio mesmo, ela também manifestou. E ela nunca contava, porque ela ia para a igreja direto, entendeu? Ela ia, não manifestava nela. Mas quando fez o exorcismo nos dois, também manifestou nela. Ela teve que contar toda a história, que ela consagrou o filho aos demônios, né? Mas só para mostrar que esse povo, ele influencia muito a questão da mídia. Como é que eles influenciam? Através dos filmes, entendeu? Tem vários filmes, por exemplo, como no Dragon Ball Z, que eu gostava muito. Ainda gosto, mas não assisto, né? É porque não pode, né? Tem o Mr. Satan, quer dizer Mestre Satanás, entendeu? Ou seja, o grande herói do filme é o dragão lá, as bolas do dragão, né? Vocês não pensem que ali é ingênuo, não. Ali é todo um pensamento satânico por trás do filme, entenderam? Então tem vários filmes nessa linha, de trazer o satanismo. Por exemplo, o He-Man é um filme satanista, né? E uma família que consagrar a criança ao demônio, pode se consagrar a criança? Pode sim. Pode. É umas coisas que o demônio coloca na cabeça de quem se consagrou, é que esse pacto não pode ser quebrado. Pode, entendeu? Só que algumas vezes demora, depende do caso. Tem casos que a pessoa quebra o pacto, mas passa 1 ano, 2 tendo manifestação ainda, entendeu? Ou mais, 5 anos. Ou às vezes no meio. Ou às vezes pode ser quebrado na hora e não tem mais nenhum. É muito relativo, né? O mundo espiritual é muito complicado. Então o satanismo tem crescido muito através dos livros também. Por exemplo, pela bruxaria, né? Existe a bruxaria branca, a bruxaria negra e o satanismo mesmo. Entenderam? Existem esses 3 tipos de coisa. A bruxaria branca, eles usam mais a questão da natureza. Aí um que está em moda agora é a Wicca. Ouviram falar? A Wicca? Tem até muito aqui no Brasil já. Na Amazonas, tarará, aqui lá. Eles têm esse contato com a natureza, eles buscam a energia do sol, aí busca a terra, a mãe terra, aí invoca os poderes deles, abraça a árvore, aí conversa com as formigas, né? Aquelas coisas de retardado, né? Só que eles dizem que não fazem nenhum mal. Mas quem já participou do depoimento falam que quando você vai aprofundando na bruxaria branca, o Deus é chamado Deus Satã. Descobriram? É a mesma fonte. É o mesmo demônio, só que usa máscara, entenderam? Infelizmente. Aí a magia negra, que é mais pesada, aí entra o voodoo. Você sabe o que é voodoo, né? Todo mundo? Onde você usa o boneco. Eu quero, por exemplo, matar a Jordânia. Aí eu pego o boneco dela, de cera ou de pano, e eu vou alfinetando, faço qualquer coisa, não só alfinetar, mas eu posso queimar, eu posso encher com formigas, eu posso fazer qualquer outro tipo de coisa. E se é magia negra, Oséias, mais pega isso? Eu não quero entrar, por enquanto, se pega ou não, porque senão eu vou alongar muito a explicação, certo? Acabar me pergunta isso aí, viu? Só pode fazer isso aí quem tem pacto, esse negócio do mulher? Não necessariamente. A pessoa pode não ter feito o pacto, mas ser bruxo e fazer essas coisas, entendeu? Aqui no Brasil tem os macumbeiros. Os macumbeiros não chegam ao mesmo nível dos bruxos, né? Eles, de fato, geralmente são consagrados a Satanás. Muitos macumbeiros não, estão lá, são, eu diria, imbecis úteis.
eles não sabem o mal que é tão grande, entendeu? Alguns macumbeiros sabem, mas outros, a grande maioria não. Eles estão lá como se fosse uma coisa da África normal e tarará. São muito manipulados, né? Eles mesmos estão lá de forma, entre aspas, ingênua, entenderam? Os macumbeiros, né? Não todos. Tem uns da pesada também. Aí da macumba tem os Exus, né? O Exu Caveiro, o Exu Tranca-Rua. Pronto. As benzedeiras, que é as curandeiras, né? Elas usam o chamado o peão, né? Existe as curandeiras também que são inocentes. Existem as que têm, de fato, envolvimento com essas coisas do mal mesmo. O que tem de mal no curandeiro? Uma coisa, geralmente eles têm adivinhação. Não é revelação. Por que é adivinhação? Porque eles falam assim, ó, olha, a Joaquina botou quebrante no seu filho. A pessoa vai ficar com raiva da Joaquina. Isso é o quê? Adivinhação. E outra, quebrante não existe. Entenderam? O que existe é que a criança ela está carente de alguma coisa, de atenção, de alguma coisa. E o pai, quando vê a criança diferente, ela já acha que alguém botou quebrante. Porque virou cultura o quebrante. Então, no lugar de levar para o médico, de dar carinho, de rezar pela criança, faz o quê? Leva para a curandeira. O demônio pode curar, Oséias? Diga comigo, pode. Pode dar dinheiro? Pode. Pode dar alegria momentânea? Pode. Pode dar sucesso? Pode. Pode dar um casamento? Pode. Um namorado bem bonito, rico, legal? Pode. Só que ele vai cobrar caro, com juro, correção monetária, inflação, um bocado de coisa. Um casamento que é feito pela macumba vai ser uma destruição total para a família, para os filhos, entenderam? Alguém conquistou o dinheiro dessa forma, ela vai morrer na miséria. Ou o dinheiro dela sempre vai ser dinheiro de falta de paz, né? Vamos lá para a maçonaria. Entendido o satanismo, sim ou não? Sim. Maçonaria. Alguns falam que ela começou lá no Templo de Salomão, no Templo de Salomão, né? Que eram os pedreiros que trabalhavam para ele, para aquele povo lá, e tinha segredos. Mas essa não é a história que é mais verídica. Pelo menos a história que se tem mais concreta é que eles surgiram no século XVI e eram pedreiros, eram sapateiros, eram pessoas da marcenaria, pessoas que trabalhavam fazendo os castelos ou as catedrais. E eles tinham segredos de como fazer tão belo aquelas catedrais, né? Os segredos do pedreiro. A palavra maçom quer dizer pedreiro, então pedreiro livre, né? Então eram os pedreiros que tinham seu segredo. Só que com o tempo começou a entrar várias pessoas também, outras profissões, médicos, cientistas, intelectuais, e eles continuavam com a história do segredo, que era um segredo diferente, ninguém podia saber. E começou a se ter a questão dos graus, né? O primeiro grau, o segundo, o terceiro, até, se eu não me engano, o 33º ou 34º, que é o máximo grau da maçonaria. Então quem está no grau não sabe o que se faz no outro. Qual é o ritual para entrar na maçonaria? É um dos ritos, né? Você é vendado, aí coloca-se a faca no seu peito ou no seu pescoço, né? Você deita um pouco, aí você faz tipo uma consagração a algo e depois você levanta. É como se você tivesse ressuscitado, nascido para uma nova vida. Entenderam? É como se fosse nascer de novo. É como se fosse um batismo deles, né? Entre aspas, né? O que a maçonaria tem de ruim, Oséias? A maçonaria, quem é maçom pode comungar? Não. Até no ano de 1983, quem era maçom era excomungado. Estava, de certa forma, fora total da igreja. Expulso, né? Não é que vai embora não. Mas só em ser maçom já estava fora da igreja. Você não era mais católico, nem que fosse, mesmo que fosse para lá, não era. Você ofendeu de forma grave a igreja, entenderam? Só que em 83, que o Papa João Paulo II reformou o Código das Leis, a pessoa não é mais excomungada, mas ela não pode comungar, entenderam? Quem é maçom não pode comungar de forma nenhuma. Aí tem duas linhas da maçonaria. Tem a da Inglaterra e tem a mais da França. Tem a maçonaria também que não persegue tanto a igreja, algumas lojas maçônicas. Mas a missão da maçonaria, no geral, sempre foi destruir a igreja, entenderam? Falar mal do Papa, difamar,
É tanto que alguns filmes que existem, tipo Anjos e Demônios, quem já assistiu? É um filme que a maçonaria promove, para falar que a Igreja Católica perseguia a maçonaria, que a Igreja Católica era contra a razão, a ciência, era quadrada, era supersticiosa, entenderam? Esse filme quer passar isso, Anjos e Demônios. Quem não assistiu pode assistir, não para dar audiência, mas para saber o que eles querem passar contra. Pronto, aí vocês têm que assistir com essa noção já. Esse filme é um filme mentiroso, entenderam? Difamador, que não é verídico, entenderam? A maçonaria, o que tem mais aqui dela? O que ela pensa? Ela pensa o seguinte: Deus é o grande arquiteto do universo. Nós não podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Deus não é meu amigo. Deus, ele criou as coisas e ficou lá no lugar dele, a gente se vira, entendeu? Então, para você ser maçom, você precisa ter alguma crença. Você não pode ser ateu. Para que lá se misture várias crenças, entendeu? Não é fé não, é crenças mesmo, né? Crente nisso. Então, você é espírita, pode ir para lá. Você é macumbeiro, você é, sei lá, protestante, católico. Católico é fé, viu? Não é crença não. Aí, mas eles querem os católicos lá. Mas por quê? Eles dizem o seguinte: vamos juntar todos os homens de boa vontade. Porque toda religião é boa. Toda religião é boa? O satanismo é bom? As religiões como o islamismo que mata o povo é boa? Então é mentira, né? Certo. Aí então a maçonaria ela tem essa linha, né? De acreditar que toda religião é boa. Então você não pode acreditar em nenhuma verdade absoluta. Jesus é a nossa verdade absoluta? Sim. João 14,6, tão citada pelos protestantes para falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, princípio, meio e fim de tudo. É Jesus, né? João 14,6. Aí nós precisamos ser pessoas que conhecem isso e também anunciam isso também, né? A gente precisa esclarecer as pessoas sobre isso. Estudar mais sobre isso. Se você é muito medroso, não lê esses assuntos à noite, né? Nem veja esses vídeos sozinho, né? Mas é bom estar informado. Porque às vezes vem alguém com símbolo da maçonaria, a gente não sabe. Vem alguém com ideias satanistas, a gente não sabe. Hoje o que mais cresce são pessoas revoltadas contra Deus. Se Deus é bom, por que nós sofremos? Essa é a ideia do satanismo. Entendeu? Que Deus que é mal. Não é o demônio que é mal, é Deus. Se Deus fosse bom, Deus resolvia tudo. Olha a ideia. A gente pega ideias satânicas sem perceber. Entenderam? Como é que Deus deixou a minha tia morrer, a minha mãe, a minha irmã? Como é que Deus deixou eu pegar um câncer, eu rezo tanto? Como é que Deus deixou meu marido me trair? Como é que Deus deixou eu não pagar as dívidas se eu sou uma pessoa tão honesta e me deram um calote? Entenderam? Como se isso fosse culpa... Falou em dívida, já deve ser de novo. Apocalipse 3,15 fala o quê? Leiam para mim. Apocalipse 3,15, último livro. 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem iniciado dessa. É Apocalipse 3,15 mesmo, é? Conheço as tuas obras, não és nem. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. É assim mesmo. Oxalá fosse frio ou quente. Nós somos chamados aqui a uma decisão por Deus. O ser quente ou frio é uma necessidade, ou seja, merecido por Deus ou de fato pelo inimigo. Alguns têm medo de falar assim: se eu não me decidir por Deus, eu estou me decidindo pelo diabo? Sim ou não? Sim. Sim. Santo Inácio de Loyola, mas eu acho que é Santo Irineu, mas aí me falou que era Santo Inácio de Loyola, eu vou dizer que ele falou o seguinte, né? Depois vou lá na internet qual foi mesmo. No reino da luz, quem reina é Jesus. No reino das trevas, quem reina é o próprio homem. Não é nem um demônio. A grande função do demônio, vou dizer nem missão não, a função dele, né? É fazer com que a gente se ache Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva, entenderam? Então eu quero a minha felicidade a qualquer preço. O meu prazer, a minha comodidade. Então ele quer que a gente se ache o próprio Deus.
É isso que essas religiões pregam, né? Eu vou buscar o meu eu mais profundo. E o meu eu mais profundo é a divindade. Entenderam? Isso não existe. Deus habita em nós. E esse Deus, ele existe e se comunica com nós. E é maior do que nós. Não é isso que a maçonaria prega. É a minha divindade. Aí eu descubro que eu sou Deus, entendeu? Aquelas coisas loucas, né? Da Umbanda, do budismo, tarará. Então Deus nos chama a uma decisão. A pessoa morna, ela é pior do que o frio, viu? Porque uma pessoa que está na bagaceira, ela sente um vazio todo dia, quer vir para Deus, né? Mas quando a gente está em Deus, aí vive em Deus, aí não quer rezar, aí não quer viver a palavra. Não, isso eu concordo, mas vou viver, não é tão difícil. Aí começa a viver uma vida muito medíocre, morna. A gente é pior do que esse povo que está tudo na bagaceira. Oséias, mas está sendo exagerado? Não, não, é a palavra que está falando. Só que não entenda que ser morno é ter fraqueza, não. Ele não pode cair várias vezes e ele não é morno por isso. Eu posso cair várias vezes, não sou morno por isso. O morno é aquele que ele se conforma e quer o pecado, entendeu? Ele acha bom. Não é bom rezar o texto. Mas depois do texto eu vou pegar a minha namorada. Não, eu vou comungar, mas depois que eu comungar eu vou para aquela festa. Ele é conformado com a situação de pecado, entendeu? Ele mistura mesmo. Porque o que é a mornidão? É a mistura do frio e do quente. Isso é coisa morna, né? Tranquilo até aqui, sim ou não? Quanto tempo eu tenho, hein? Porque falta tanto. Tempo só para pregação, sem ser para oração. 5 minutos, 8 minutos. Entre tudo, né? Pronto. Então vamos lá. Entendido maçonaria, mais ou menos? Mais ou menos, né? Os maçons estão espalhados na política, estão espalhados nas redes de televisão, estão espalhados são donos de grandes empresas, né? Então a maçonaria financia muitos governos, o satanismo também. Por isso que essas leis que a gente acha que é absurdo, como é que os deputados vão aprovar a lei de casamento gay, de aborto, liberação das drogas, por que quem é que está lá no poder? Esse povo. Satanista, ateu, maçom, povo da nova era, entenderam? É eles que comandam. Existe algo chamado Nova Ordem Mundial, quem ouviu falar? Procurem na internet, viu? Anotem, por favor, porque não tem como eu explicar isso aí. Porque tanto a maçonaria, o satanismo, está por trás disso. A Nova Ordem Mundial. Coloca Padre Paulo Ricardo, para você pesquisar. Eu vi na internet, o pastor, que o Bispo Macedo também é esse maçom. Sim, o Bispo Macedo é maçom, sim. Maçom. Eu estou dizendo, não é escondido não, porque isso aqui vai para a internet, viu? É tanto que o modelo, geralmente, dos templos maçônicos, eles são muito focados no Templo de Salomão, antigo. Aí, ele faz algo grandioso. O quê? O Templo de Salomão, né? E as ideias dele é muito louca, né? Critica até Jesus. Uma outra coisa, ó. Testemunha de Jeová. O fundador dele, que agora eu me esqueço o nome no momento, ele era maçom. Eu acho que ele é dos Mormons, cara, se não me engano. Eu acho que, né? Então, o Testemunho de Jeová é o quê? Influência da maçonaria. Se o fundador era maçônico, ele veio com quais ideias? Quando fundou? Com as ideias de lá, infelizmente, né? Infelizmente. É tanto que, por exemplo, maçonaria nega a Santíssima Trindade. A Testemunho de Jeová também nega, entendeu? Eles negam Jesus como Deus. A maçonaria também nega. Então, tem várias coisas que eles negam. Alguns chegam a dizer, gente, pesquisem esse livro. Esse é um livro raro, que a Ave Maria publicou, mas eu não encontro mais ele, já faz anos. Tinha saído fora de linha, mas parece que alguns sebos ainda tem para vender. Ou em PDF, o nome é assim, ó. O poder oculto por trás das testemunhas de Jeová. São 263 páginas que desmascaram, tem muita coisa do diabo lá dentro, viu? Eu não sei, gente, se os membros sabem, porque às vezes, por exemplo, os chefes que fundam sabem, os comandantes, né? Mas quem está assim, que é leigo, às vezes não sabe das coisas má que está por trás, entenderam? Por exemplo, eles são chamados a negar o rosário, a negar Jesus como Deus quando entram
para ser testemunho de Jeová. Negar mesmo de forma na frente das pessoas, entre eles, né? É um ato de negação e eles pregam que a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse, que é a besta fera, que é a igreja de Satanás. Eu já li isso nas revistas deles, viu? Não é? Não tem Deus, não tem Jesus lá. Isso, só o Pai, Jeová. E Jeová é um dos nomes que a maçonaria dá a Deus. Olha aí. Estão vendo a ligação? O negócio é bem perigoso. O nome Jeová, a primeira vez que veio ser falado, foi no século 8, no ano 700 e alguma coisa. Olha aí. Não tem na Bíblia, é a tradução errada que colocaram na Bíblia, entendeu? Tradução errada. É Javé ou Yavé. Jeová nunca foi o nome certo. Só veio para a Bíblia no século 8, entenderam? Século 8. E eles dizem que a Bíblia deles é a melhor que tem, a melhor tradução. Para você traduzir bem uma Bíblia, você precisa traduzir ela de qual língua? Da língua original, que é o grego ou o hebraico. O fundador do Testemunho de Jeová não sabia grego nem hebraico. Só sabia inglês. Como é que eles... Não foi a melhor tradução? E assim, só os católicos assim, que se mesmo, né? Faz sinal da cruz. Só O nós. Evangelho de Jeová. Eles acham que é maldição, não é? O Testemunho de Jeová acha que Jesus morreu num tronco, né? Não foi nem na cruz, né? É uma loucura medonha. A Angélica, semana passada, me falou que Jesus amaldiçoou a cruz. Sabia porque era que os católicos usavam todos de cruz se Jesus tinha amaldiçoado a cruz. Eu disse, como é que ele amaldiçoou a cruz? Que ele tem na Bíblia, que ele disse que quem quiser me seguir, pega a sua cruz. Aí toma sua maldição e siga-me, né? É verdade que eles têm uma história da cruz, né? Eles têm uma história da cruz. No Evangelho já mandou eu ler, que eu nunca mais ia querer ver a cruz. Ah, é verdade, que é negócio de uma letra, um nome, Tem que abaixar. É uma besteira, gente. Ó, os protestantes, eles, muitos deles, pesquisem também Diácono Francisco. Diácono Francisco. Ele é um ex-protestante e quando ele era pastor protestante, se não me engano, ele já faleceu. É livre, né? Hã? É livre isso daí. Não, é YouTube. Diácono Francisco. Coloca Testemunho Diácono Francisco, né? Ele conta que ele foi para congresso maçônico. Chamado por quem? Pelos maçons. Ele era o quê? Pastor protestante. Tem muitos pastores protestantes na maçonaria. A igreja presbiteriana, que faz casamentos, até mesmo, eles ficaram, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja presbiteriana. Mas eles não fazem assim, né? Só dizem, né? Porque na Bíblia tem, né? Falando sobre. Voltando sobre os protestantes, né? Muitas igrejas têm uma fundação chamada Novo Amanhecer, que o São João Paulo II fala, né? Que ela liberou muito dinheiro para que fosse destruída a Igreja Católica aqui no Ocidente, na América Latina, de modo especial. Então, o que fosse de seita podia patrocinar com esse dinheiro, entendeu? Fosse igreja protestante, podia ajudar a construir. Então, tem muito dinheiro da maçonaria, desse Novo Amanhecer, que é outra seita, financiando construção gigantesca de igrejas protestantes, entendeu? Muitos. E os mormons. Eu não entendo os mormons. Os mormons, né? Eu falo já deles, é tanta coisa, gente, isso aqui. Não tem como passar a noite com esse bexiga. Pronto, vamos lá. Os mormons, tentar falar bem rápido deles, né? Mas só voltando, não se admire com o crescimento dos protestantes. Não se admirem. Oséias, todos são maçons? Não, tem pessoas boas lá. Pessoas santas, legais, bem intencionadas. Tem, que querem a glória de Deus, querem a salvação das almas, querem que a gente se converta porque eles acham que eles estão certos, entendeu? Tem pessoas assim. Mas, infelizmente, também tem seitas malignas envolvidas no protestantismo. E essas são patrocinadas pela maçonaria, entenderam? E tem muitos maçons. Esses dias acho que foi ontem, eu escutando na minha casa, né, lá na minha casa tem uns crentes aí, o pastor, né, falou assim, fulano com a mulher, né? Fulano, não traga mais fulano aqui na minha casa não, porque senão o pastor Francisco vai pensar que eu quero roubar as almas dele. As almas dele. Eles se unem, os evangélicos se unem, sim ou não? Se unem para destruir a igreja. A única coisa que o evangélico é unido é para falar mal da igreja.
É ou não é? Elas têm tudo isso em comum. Elas brigam entre si, mas se unem para falar mal da Igreja Católica. Entenderam? Tipo, tem 5 evangélicos brigando aqui. Chegar um católico, aí os 5 caem em cima dele. Entenderam? É assim, normal. 1 Timóteo 4:1 fala o quê? Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Enquanto vocês acham 1 Timóteo 4:1, eu vou falar dos mormons. Eles têm uma Bíblia a mais, né? Que o Senhor apareceu nos Estados Unidos, né? Um anjo apareceu, aí revelou outra Bíblia. Aí eles têm as 2 Bíblias, né? Aí o Pai tem carne e osso, e Jesus é só Espírito, e o Espírito Santo eles não entendem como Deus. É uma bagunça medonha. Quando você morre, você pode ser batizado mesmo morto, entendeu? Ele pode batizar alguém que morreu já, sem autorização dele. É uma loucura medonha, né? Coisa de doido. É os santos dos últimos dias. Eles estão nos últimos dias mesmo, meu Deus do céu. 1 Timóteo 4:1. São chiques, são nos Estados Unidos, né? Fala o quê? 1 Timóteo 4:1. Bem alto, bem alto, bem alto. Vamos lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. A doutrinas o quê? São essas. Nós estamos nos últimos tempos? Sim. Zé, os últimos tempos, vai acabar o mundo agora. Gente, desde que Jesus veio para o mundo e subiu para o Pai, é os últimos tempos. Sabiam disso? Que a gente fica... O último tempo é daqui a 5 anos. Não, desde que Jesus subiu, nós estamos na última hora. Então, qualquer hora Jesus pode voltar. E São Paulo falava isso há quase 2000 anos atrás. Mas então eles eram doidos, que não veio, não. Quando tem um exército, ele tem que estar preparado para a guerra quando? Todo dia. Porque o inimigo pode vir qualquer hora. Entenderam? Então, Jesus pode voltar a qualquer hora de forma gloriosa. Então, temos que estar esperando Jesus quando? Agora. Agora. Não é amanhã. Será que é amanhã? Vamos calcular. A Testemunha de Jeová calcula e falou um bocado de profecia. Não, Jesus vem em 1900 não sei quanto. Aí não. É que ele mudou de ideia, vem em outra data, né? Aí começou. Aí teve um Testemunho de Jeová que eu conversei. Aí eu perguntei sobre essas profecias erradas. Ele, não. É porque Jesus foi entronizado no céu nessa data. Subiu no trono. Eu falei, ele levou mais de quase 2000 anos para subir daqui para o céu. Ele foi a pé, foi. Vai, é um negócio sem noção, entendeu? Aí adventista, quem não guarda o sábado vai para o inferno. Eu falei, os apóstolos estão tudo no inferno, né? Porque eles guardavam o sábado. Na Bíblia fala que os apóstolos guardavam, aliás, o domingo, né? O domingo. Aí eles falam que a adventista do 7º dia, o sábado, quem não obedece vai para o inferno. Aí eu falei para um deles, que era amigo meu, isso era brincadeira, né? Então é preocupante, porque até os apóstolos estão tudo no inferno. Porque fala em Atos que eles guardavam o domingo. Não era o sábado. Entenderam? A gente tem que... Às vezes eles pegam um versículo isolado e amarram a gente. Bota o nó no pescoço e enfoca, né? Infelizmente. Vamos lá para terminar agora, para valer. Nova Era. O que é Nova Era? A Nova Era não tem igreja, assim como a maçonaria tem os templos dele, nem é como o satanismo. A Nova Era são mentalidades erradas. Tipo, eles pregam que as estrelas falam de épocas. Então as estrelas, até do ano 2000, falavam da época de peixes, que é a época do cristianismo. Ou então até 2025, depende de algumas ideias. Depois da era de peixe vem a era de aquários, porque um aquário tem um peixe ou vários? É para ter vários, né? Então, no novo mundo, mais evoluído, mais poderoso, não vai ter um peixe, que é o cristianismo. Vai ter vários peixes, várias religiões, para formar a grande religião mundial. Entenderam? Aí, para ter a grande religião mundial, não pode ter uma religião histórica. E qual é a religião histórica que existe? O cristianismo, né? A Igreja Católica, de modo especial. E não pode ter uma verdade absoluta. Tem que ter verdade relativa. Aí a Nova Era prega o quê? O relativismo, ou seja, para você isso é verdade, para mim não é. A sua opinião, respeite. Para você existe inferno, para mim não existe. Para você matar é pecado, para mim não é. Para mim, namorar com um homem não é pecado, para você é, então fique com a sua ideia. Entendeu? Relativismo. Pode ser, pode não ser. Você que sabe, depende de quem acha, depende de quem olha, de quem analisa. Não existe verdade. Hedonismo na Nova Era. O importante é eu ter prazer.
Se eu sinto vontade de namorar com homem e não consigo ter com mulher, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que saciar a minha vontade. Se eu sinto vontade por criança, eu tenho que ter relação com criança. Entenderam? É o prazer pelo prazer. O prazer em nome de tudo. É o hedonismo. O prazer pelo prazer. Aí depois o consumismo. Eu vi, eu quero, eu vou dar todo jeito para me comprar. Eu tenho que ter, eu tenho que ter. Aí eu vou criando falsas necessidades. Eu não preciso daquilo, mas me ensinam o que eu preciso. Então eu vou atrás. Até o fim eu tenho que comprar. Se eu não comprar, eu não sou feliz. É o consumismo. Entenderam? E tem vários outros ismos. Para terminar agora mesmo, a gente rezar. Essa nova era é propagada como? Pelos livros. Um dos livros da nova era que existe, O Segredo. É triste. Pensamento positivo, aí cria tudo, né? Aí eu vou ser rico, poderoso, famoso. Eu penso assim, não tenho mais nenhuma doença. Aí tem um livro e tem um DVD, O Segredo. É o pensamento positivo. Você escuta a pessoa falar, calma, pensa positivo, né? Deixa de ser negativo, rapaz. Né? Coisa da nova era, isso aí. Suas energias, né? Você está com energia tão negativa hoje, mano. Quando chegou aqui, o teu karma pegou em mim. Senti aquela áurea negra. Ou seja, ideia da nova era. Entenderam? Outro livro da nova era, Harry Potter. Nova era. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Hã? Tanto o livro como o filme. O Senhor dos Anéis é nova era? Não. Ele é indicado para a gente assistir, viu? Continuar? Não, pode assistir. Qual é? Qual? Qual? Eu não conheço muito não esse daí. Eu não assisti ainda não. Onde que a gente viu para assistir final de semana? Gente, ó. Uma ideia aqui, ó. Porque se a gente for. Existe algo chamado mensagens subliminares, que a nova era faz, né? O que seria isso? São ideias que é passada sem você perceber para sua mente. Entenderam? Tipo, vamos para malhação, bem rapidinho. A pessoa ia no carro, aí falou assim. Não, a menina falou, deixa que eu dirijo o carro. Porque você não tem carteira. Você não é de maior, eu sou. Aí eles iam para onde? Para o motel. Viu a contradição? Ou seja, dirigir o carro com a idade de menor é ruim. Mas ir fazer sexo no motel, o de menor pode. Olha a mensagem que passa. Entenderam? De forma sutil. É assim que o demônio age. Então o demônio tem usado as novelas, que nós somos escravos às vezes, os programas de humor, a gente ri das pessoas que fazem papel de homossexual, que zomba dos padres, zomba das freiras, zomba dos protestantes, nós estamos lá o quê? Aplaudindo e assistindo. Não tem nada para fazer, não tem não. Nada para fazer, você é vagabundo? É não, né? Vamos rezar, fazer um curso, evangelizar, sei lá. Roubar banco não pode não, viu? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé pra gente rezar, né? A gente teria muita coisa. Isso aqui é um curso de um dia todinho mais, sabe? Que é muita coisa. Mas a ideia final aqui é essa, sobre os filmes. Qual é o filme que eu posso assistir? Se tiver monstro, eu não posso. Se tiver feitiço, eu não posso. O critério não é esse. Eu tenho que saber qual é a mensagem do filme. O Senhor dos Anéis tem bruxo, tem magia. Qual é a mensagem do filme? É boa ou é má? Ela é boa. É uma mensagem católica e cristã. O Harry Potter, a mensagem é má ou é boa? Totalmente má. Então eu preciso ter maturidade para saber. Se eu não tenho, eu peço ajuda dos pastores. Se eles não têm, eu vou pedir ajuda de outra pessoa. Tô brincando, viu, gente? Ou seja, a gente vai se ajudando, entenderam? Para não ficar demonizando. Todo mundo odeia o Cristo, não vamos conversar sobre ele não, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Diga comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero renunciar todo mal, tudo aquilo, Senhor, que me deixa morno, que te desagrada, que ofende o teu coração. Vem, Senhor, me dar uma nova mentalidade,
um desejo profundo pela tua palavra. Eu quero ser, Senhor, apaixonado pela tua santa igreja, por ti, Senhor, pela Virgem Maria, pelos santos. Dai-me, Senhor, este novo coração. Joga para longe de mim as seduções infernais, as mentiras. Eu vou falar e você diz, eu renuncio com muita convicção quando eu for perguntando. Você renuncia a Satanás e suas obras? Eu renuncio. Você renuncia a maçonaria e toda a sua mentalidade? Eu renuncio. Você renuncia a Nova Era e os seus símbolos? Eu renuncio. Você renuncia a adivinhação e a feitiçaria? Eu renuncio. Você renuncia a todo tipo de seita secreta? Eu renuncio. Você renuncia às seitas falsas do protestantismo como a Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, a Universal do Reino de Deus, Testemunho de Jeová, você renuncia? Eu renuncio. Você renuncia a todo tipo de curandeirismo, a todo tipo de benzedeira, a todo tipo de passe que você já foi levado quando criança, ou você levou alguém, você renuncia a esses lugares? Eu renuncio. Você renuncia à astrologia, a todo tipo de crendice no horóscopo, a todo tipo de crença também em superstições? Eu renuncio. Você renuncia a todo filme satânico, a todo tipo de novela que prega o homossexualismo, o aborto, aquilo que vai contra a Santa Igreja, você renuncia? Eu renuncio. Senhor, em teu nome, pela autoridade que nos é dada agora, por este momento, Senhor, que tu confia a nós a quebrar toda maldição. Eu invoco, Senhor, o teu sangue, o poder da tua ressurreição, que tu venha quebrar toda maldição hereditária, toda maldição que foi jogada, se é que foi jogada em alguma família, toda praga, toda palavra maldita que foi colocada contra alguém que esteja aqui. Em teu nome, Senhor, nós pedimos, quebra toda corrente, toda ação do mal na nossa mente, todo espírito de opressão, todo espírito de desânimo, todo espírito de mentira, de mágoa, expulsa para longe de nós, Senhor. Nós invocamos o teu Espírito, Senhor. Oremos no Espírito, irmãos, quebrando, em nome de Jesus, toda ação do mal. Coloca a mão sobre o seu irmão e reza, ministrando sobre ele a libertação de Deus. Agora, com as mãos erguidas, eu vou perguntar para você e você fala, eu creio. Você crê em Deus que é Pai, que te ama e te escolheu? Eu creio. Você crê em Jesus Cristo que é Deus com o Pai e o Espírito Santo que nos ama, morreu na cruz e ressuscitou? Eu creio. Você crê no Espírito Santo que é Deus com o Pai e o Filho e nos santifica a cada dia? Eu creio. Você crê na Santa Igreja Católica, a única fundada por Cristo, que tem a missão de resgatar as almas? Você crê nesta Santa Igreja? Eu creio. Você crê na ressurreição da carne, no julgamento do último dia, onde o Senhor virá julgar vivos e os mortos que ressuscitarão? Você crê? Eu creio. Você crê na Virgem Maria, nos santos e nos anjos? Eu creio. Você crê na vida eterna? Eu creio. Irmãos, vamos de mãos erguidas louvar ao Senhor porque Ele nos escolheu, louvar ao Senhor porque Ele nos deu o seu Filho,
nos deu a Eucaristia, nos deu os santos, nos deu a palavra de Deus, sem nenhum engano, sem nenhuma mentira. Sim, Senhor, muito obrigado pelos sacramentos, obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e Tu nos arranca da mão do demônio. Tu nos arranca, Senhor, da mentira. Tu abre os nossos olhos nesta noite. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Bendito seja a Ti toda a glória. Possamos dar um grande louvor do Espírito ao Senhor. O Senhor toca uma pessoa que a sua mãe frequentou muito macumba de forma excessiva e você até hoje tem muito medo disso, de pegar em você, de ser contaminado. O Senhor tira de você este medo. Você também toca uma pessoa que alguém da sua família como que jogou uma praga sobre a sua vida financeira e você ficou com muito medo porque várias coisas deram errado depois disso, depois do que essa pessoa falou sobre a sua vida financeira, sobre os seus negócios pessoais. E muita coisa travou depois disso, mas o Senhor quebra toda palavra maldita e o Senhor vai dando a bênção sobre a sua vida e vai tirando do seu coração também o medo. O Senhor também mostra pessoas que têm em casa revistas que falam sobre astrologia, sobre espiritismo, livros também nesta área da nova era, livros relacionados às coisas do mal. O Senhor te direciona a queimar esses livros. Isso tem influenciado. Algumas vezes você até sente uma opressão dentro de você, um medo inexplicável. O Senhor chama você a queimar esses livros, mas também jogar água benta na sua casa, como um sacramental contra o mal, contra a ação do inimigo. Rezemos a Virgem Maria, seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Rainha da Paz, São Miguel Arcanjo, São Bento e São Pio de Pietrelcina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, irmãos, para terem uma ideia, esse é um módulo sobre falsas doutrinas. São 3 dessa grossura que fala sobre um pouquinho sobre falsa doutrina. Ao todo, cada um é 500 páginas. Vocês são quase o quê? 1.500 páginas, né? No total desses livros, em geral, para falar sobre falsas doutrinas. Então a gente viu aqui uma gota d'água. Pesquisem sobre o assunto para que você não caia nas garras dos protestantes e das seitas no geral, tá bom? Amém.